Graça e paz, mais uma vez, Igreja Presbiteriana do Parque, que bom que você está aqui, que o Espírito Santo nos trouxe aqui para estarmos adorando o nosso Deus e nos alimentando da palavra dEle. Nós estamos numa série de mensagens chamada Conversas Transformadoras. Nós já vimos vários encontros, várias conversas de Jesus com os mais diferentes tipos de pessoas. Uma pessoa cética, um líder religioso, como Nicodemos, a mulher marginalizada, excluída, como a mulher de Samaria, e tantos outros encontros que nos parecem ser tão distantes em termos de geografia e de tempo, de temporalidade, mas que quando nós mergulhamos na palavra de Deus, nós vemos que essas conversas, elas estão próximas de nós. E que através desses diálogos transformadores, das palavras poderosas de Cristo Jesus, isso é aplicado nas nossas vidas e tem feito diferença. Jesus tem transformado os nossos corações. E diante disso eu quero te convidar à nossa conversa de número 6. A conversa de número 6 é uma pergunta, né? Você quer ficar bom? Olha que pergunta interessante, esse é o tema da mensagem de hoje. Você quer ficar bom? Aparentemente essa é uma pergunta fácil de ser respondida, né? Mas vamos ver o que essa narrativa nos ensina nessa manhã. João capítulo 5, Evangelho de João. Lembrando que todas essas conversas transformadoras estão no Evangelho de João. Nós optamos por fazer uma série de mensagens, de diálogos de Jesus no Evangelho de João. Existe um tema grande no Evangelho de João. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cristo Jesus é o Verbo que se fez carne. Existem alguns símbolos, algumas palavras preciosas ali, como água, que aparecem em vários textos. E também as 7 declarações de Cristo Jesus, o grande eu sou. Jesus, homem, Jesus, Deus. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 1 ao versículo 15. Diz assim a palavra de Deus: Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Não tem como saber qual festa que é devido ao tempo. Provavelmente não era Páscoa ali também. Não era Páscoa. Talvez a festa de Purim, talvez a festa de Pentecostes, mas é uma festa celebrativa onde as pessoas se reuniam em Jerusalém. Há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, versículo 2, um tanque que em aramaico é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento das águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. 38 anos. Quando viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: Você quer ser curado? Você quer ficar bom? Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: Levante-se, pegue a sua maca e ande. Levante-se, pegue, ande. 3 imperativos, 3 ordens, 3 palavras poderosas de Cristo Jesus aqui. Levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente, o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu num sábado. E por essa razão, os judeus disseram ao homem que havia sido curado: Hoje é sábado e não lhe é permitido carregar a maca. Mas ele respondeu: O homem que me curou que me disse. Ele que falou: Pegue a sua maca e ande. Então lhe perguntaram: Quem é esse homem que lhe mandou pegar a maca e andar? O homem que fora curado não tinha ideia de quem era ele. Não sabia que era Jesus, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde Jesus o encontrou no templo e lhe disse: Olhe, você está curado. Não volte a pecar para que algo pior não lhe aconteça. O homem foi contar aos judeus que fora Jesus quem o tinha curado. Vamos orar mais uma vez? Pai de amor, nós estamos diante da Tua palavra viva e eficaz e pedimos que o Senhor traga discernimento e sabedoria aos nossos corações.
que ela não pare em nós, mas que possamos reverberar, proclamando as boas novas de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. É no nome dele que nós oramos. Amém e amém. Há um contexto aqui, um cenário onde essa conversa transformadora acontece. E ela acontece num lugar famoso naquela região chamado Tanque de Betesda. Existem algumas interpretações sobre o nome Betesda. Talvez na sua própria Bíblia tenha alguma letrinha ali e uma nota de rodapé. Porque há uma perspectiva de que entende que esse tanque se chamava Betesda. Há uma outra perspectiva que se chamava esse tanque Betzatá. E ainda uma terceira, talvez mais fraca, que achasse que ali se chamava Betsaida. De qualquer forma, as duas linhas, Betzatá e Betesda, significam Betesda, casa de misericórdia, e Betzatá, casa do fluir. E talvez os tradutores optaram Betesda por ser casa de misericórdia, mas eu vou explicar para você que me parece que esse local se chama Betzatá, casa do fluir, e daqui a pouco eu já digo a você por quê. Porque esse é um lugar conhecido por ser um local onde supostamente fluiriam curas. Casa do fluir, Betzatá, fluirir curas. Havia uma superstição local, havia uma forte crendice popular ali, de que, segundo a tradição, funcionava da seguinte maneira: se a água do tanque borbulhasse, se a água daquele tanque se agitasse, o primeiro que entrasse no tanque seria curado da doença. Tanto o final do verso 3 quanto o versículo 4 são acréscimos posteriores dos escribas e que muito provavelmente estavam impactados por essa tradição local. Por isso algumas Bíblias não consideram esses versos, né, dizendo que foi o anjo do Senhor, justamente por causa daquela situação histórica ali. Alguns acreditavam, como diz o texto bíblico, que era o anjo do Senhor que agitava as águas. O que é complicado defender isso, já que esse anjo só curava alguns e deixava os outros numa situação de caos, né? Mas a grande maioria das pessoas ali daquela região acreditava que a água era agitada por Asclépio. Asclépio, o deus greco-romano da saúde, o greco-romano do bem-estar, né? Que depois, inclusive hoje, o bastão de Asclépio é o símbolo da medicina. Então, as pessoas acreditavam que ali Asclépio era quem fazia a cura e a mágica acontecer naquele lugar. Havia no Império Romano mais de 400 Asclépions, totens de Asclépion espalhados por todo o território, relacionados a esse deus e transformando esses lugares em lugares sagrados. Fato é que, durante os cultos a Asclépio, os sacerdotes desse culto pagão, eles transferiam as águas que estavam num tanque superior para as águas que estavam num tanque inferior. Essa transmissão de águas, obviamente, fazia com que a água do tanque se mexesse e se agitavam. Ali, assim, em Betzatá, na casa do fluir, era, na verdade, um tanque pagão, um tanque sincrético, carregado de uma crendice popular. Fato é que nesse cenário, segundo o texto que nós lemos, está Jesus. É nesse lugar, tão assim, controverso, está Cristo Jesus. Só que o texto deixa claro para mim e para você que não está somente Jesus ali, mas um grande número de pessoas doentes e inválidas. Grande número, não eram poucas pessoas. A maioria das pessoas estavam ali, doentes, inválidas, cegos, mancos, coxos. Era um local da escória. Imagine a situação comigo. Consegue perceber um cenário que não era apenas um cenário de culto pagão, mas era um cenário que abrigava as pessoas mais necessitadas. As pessoas doentes, as pessoas inválidas, as pessoas marginalizadas, as pessoas excluídas. E aqui o texto nos diz que Jesus não gasta o seu precioso tempo em locais da elite, em locais limpos ritualmente, em locais exclusivamente da nata da sociedade. Ao estar em Jerusalém, Jesus não está concentrando o seu ministério no templo, onde estão os cultos, onde estão os poderosos, onde estão os ricos da sociedade do Império Romano, onde estão os líderes religiosos que detêm o poder, o capital religioso, mas Jesus está num tanque.
onde a escória indefesa da sociedade jazia diariamente ali num estado patético. Enquanto a maioria dos cidadãos de bem daquela época evitavam passar pelo tanque de Betesda, davam a volta, afinal era um lugar desconfortável, haviam doentes, haviam sofredores, haviam dores, haviam pobres, a maioria dava a volta, mas Jesus intencionalmente passa por lá. Jesus está lá. Isso nos traz uma importante reflexão, porque Jesus está ali, num local de escória. E quando a gente traz isso para as nossas vidas, né, o que fazemos diante de lugares assim? Como nós nos portamos diante de lugares onde existem esse tipo de pessoas? Afinal, é muito fácil estarmos reunidos aqui, nesse maravilhoso templo, sentindo o ar fresco do Parque Ecológico de Indaiatuba, só com pessoas lindas, maravilhosas, cheirosas como vocês, né? E que sairão daqui com um cheiro de perfume de churrasco, maravilhoso também, da churrascaria ao lado. Mas é fácil estarmos aqui. É tranquilo, é confortável, é confortável. Nós estamos entre o povo de Deus. Nós estamos reunidos aqui para adorar a Deus. Mas, e se nós fazermos uma aplicação dessa situação para as nossas vidas? Quais são os locais de escória da nossa sociedade? Final do ano passado eu estava em São Paulo, numa viagem muito rápida, e eu estava com a Júlia, minha esposa, e estava com a minha filha Isabela. A gente tinha que fazer algumas coisas lá a trabalho, e eu aproveitei que tem uma loja na República, ali em São Paulo, uma loja de artigos de vestes litúrgicas e também de alguns textos sobre espiritualidade. E é lá que eu encontro algumas camisas de gola clericais que eu uso em dias especiais, de batismo, celebração de casamento, muitas vezes. E eu falei assim, Ju, estamos em São Paulo, vamos ali, é fácil, a gente aproveita e passa ali nessa loja que eu já conhecia. E fica lá na República, a exatos 50, 70 metros do Teatro Municipal de São Paulo. Então, antigamente, eu passava por lá, e talvez você saiba, que tem muitas barraquinhas lá. Barraquinhas de vendas, né, artesanato e tantas outras coisas. Mas, atualmente, o que existe lá é incontáveis barracas de pessoas sem moradia. Toda a calçada, alguns calçadões ali perto da Barão de Itapetininga, da Crispiano, ali aqueles calçadões, estão tomados de barracas de pessoas que não têm onde morar. Famílias pobres, mendigos, deficientes mentais, usuários de drogas durante o dia, gritando, tentando furtar as pessoas que passam ali, várias pessoas em situações de vulnerabilidade, as escadarias do Teatro Municipal naquela situação, e pela primeira vez nós estávamos andando ali, pela primeira vez da minha filha, né, Isabela, caminhando ali naquele lugar. Obviamente ela ficou atenta a tudo, exposta a um cenário de muitas pessoas em situação de vulnerabilidade, um forte odor de uma mistura de urina com lixo na rua, que as pessoas comem e jogam ali, e várias pessoas dormindo no chão. E literalmente nós tínhamos que, era 10 horas da manhã, pular pessoas, desviar de pessoas que estavam no chão. Esse era o retrato. Uma situação totalmente desconfortável. Uma situação que nós queremos evitar. Uma situação onde, se pudéssemos, nós atravessaríamos a rua. Não passaríamos por ali. Obviamente, quem de vocês conhece minha filha Isabela, de 9 anos, super questionadora, me encheu de perguntas do porquê aquelas pessoas estavam naquela situação. Não era justo as pessoas estarem ali, desamparadas, naquela situação tão triste. Era um retrato do tanque de Betzatá da nossa sociedade. Quantos tanques de Betzatá existem no Brasil? Quantos tanques de Betzatá existem no nosso mundo atualmente? Grande número de pessoas fracas, grande número de pessoas vulneráveis, grande número de pessoas doentes, pessoas inválidas e que consequentemente são marginalizadas, são excluídas da sociedade, se tornam invisíveis. Conforme você vai passando, conforme você diariamente vai pulando essas pessoas, vai desviando das barraquinhas,
entrelinhas, você começa a não enxergar mais, e essas pessoas começam a fazer parte do cenário. São conhecidas como pessoas invisíveis. Jesus visita esse local. Jesus vai intencionalmente ali. Jesus não evita, ele visita. Jesus encontra, Jesus fala, Jesus toca, Jesus entra nesse cenário. E ali no verso 5, verso 6, nós temos a informação de que uma das pessoas fracas, um dos marginalizados ali, chama a atenção de Jesus. Por quê? Porque esse homem está há 38 anos nessa situação, 38 anos paralítico. Nós já vimos em outros textos de João capítulo 2, João capítulo 4, João capítulo 1, que Cristo Jesus não precisa de tantas informações externas, porque Ele sonda os nossos corações e Ele nos conhece. Então aqui Jesus sabe, vê e é tocado pela situação desse homem. Nasceu assim? Perdeu os movimentos na infância? O Evangelho de João não nos diz o que aconteceu. O texto não nos informa. Porém, numa sociedade onde a expectativa de vida acontecia entre 30 a no máximo 40 anos, nós sabemos que grande parte da vida daquele homem foi sendo doente. Nascendo com essa doença ou se tornando inválido na infância, isso não importa. A maior parte da vida dele, ele passou nessa situação de invalidez. O deserto de décadas de abandono, seguramente parecia uma eternidade para aquele homem. 38 anos. Nós sabemos, durante as fases de deserto das nossas vidas, durante as fases de sofrimento, todos que experimentam a desesperança, todas as pessoas que passam por dores e sofrimento, e talvez você esteja passando. Se você ainda nunca passou, vou te trazer uma notícia real e verdadeira, você vai passar por uma situação de sofrimento. E quando nós estamos imersos numa situação de dor, o que nós sentimos? Nós sentimos que o tempo parece pairar na eternidade. Parece que o tempo, ele entra num estado suspenso e não tem fim. E é nesse momento que Jesus inicia uma conversa transformadora com uma pergunta intrigante no versículo 6. O que Jesus pergunta? Jesus pergunta: você quer ser curado? Você quer ficar bom? 38 anos ali, você quer ficar bom? Você quer ser curado? Aí você fala assim, a pergunta de Jesus é muito estranha, né, pastor? Quem não quer ser curado? É óbvio que as pessoas querem ser curadas. Quem não quer ficar bom? Todos nós queremos ficar bom. É claro que as palavras de Jesus estão repletas de compaixão pelo sofrimento daquele paralítico. Você vai perceber ao longo do Evangelho de João e ao longo dos Evangelhos que Jesus caminha, encontra as pessoas, toca as pessoas, cura as pessoas por um sentimento de compaixão. A compaixão não é dó. Ai, que dó. Quando a gente fala ai, que dó, a gente fala ai, que dó sentado do nosso local. Nossa, eu tenho tanta pena. Nossa, isso dói meu coração. Mas você continua sentado no sofá. Você continua parado. Compaixão não. A compaixão te leva a uma ação. Jesus sempre foi motivado por compaixão. Aquele sentimento que vem das entranhas e fala assim, isso não pode ficar assim. Então Jesus diz essa pergunta cheio de compaixão. Mas há uma segunda camada importante aqui que a gente não pode perder de vista. Jesus estimula aquele homem a falar, a verbalizar sobre a sua real situação. Ele precisa dizer se ele quer ser curado ou não. Você quer ser curado? Você quer ficar bom? E a resposta do homem revela um grave problema. Um grave problema, porque ele diz basicamente duas coisas. Ele não responde Jesus, sim ou não. Ele diz, não tem ninguém para me ajudar. É a primeira parte da resposta. A segunda parte da resposta, ele diz, quando eu estou tentando, sempre tem alguém que chega primeiro. Teu Deus só se importa com os primeiros. Uma perspectiva equivocada. Depois o próprio Jesus disse que não é assim que funciona o reino e a graça de Deus. É a lógica invertida. Não. Deus só se importa com quem chega primeiro. Eu estou tentando, mas eu não consigo. E ninguém me ajuda. Ao longo das décadas, aquele homem foi se tornando negativo, e pronto para culpar os outros. Ninguém me ajuda, não tenho ninguém, não consigo sair daqui. Rápido em terceirizar a culpa,
rápido em trazer justificativa. Aí quando ele recebe a pergunta se ele quer ser curado, ele não responde que sim. Ele fica dando mais desculpas, mais justificativas. Jesus não estava perguntando o que estava acontecendo. Jesus estava sendo muito claro, perguntando: você quer ser curado? Você quer ficar bom? Só que quando a negatividade, presta atenção nisso, quando a negatividade ela toma conta dos nossos corações, e olha o perigo disso. Quando a negatividade, o pessimismo, o sentimento de derrotismo começa a invadir e toma conta do nosso coração, a gente se torna incapaz de dizer: Jesus, eu quero, eu desejo, eu quero ser curado. E esse é o problema hoje. Essa conversa transformadora que nos toca hoje, nós não sabemos reconhecer a nossa situação espiritual. Nós não sabemos dizer sim para Jesus. A negatividade, o derrotismo é sempre a pior parte de qualquer doença, seja uma doença física, seja uma doença emocional, seja uma doença espiritual. Agrava a situação, viver num pessimismo. Não vai melhorar, só vai piorar, prejudica a nossa fé, porque você não olha com esperança, você olha sempre com derrota, nos torna cegos, e ao longo do tempo, essa dureza em nossos corações nos faz amargos. E só ficamos murmurando, como o povo no deserto, que se tornou amargo no Antigo Testamento e ficou murmurando. Ah, de novo esse maná? Ah, de novo esse bolinho aqui com gosto de nada? Ai, não aguento mais comer carne de codorna. Ai, nossa, as minhas vestes durante 40 anos elas não se desgastam, mas Deus, o Senhor só tem esse modelo de túnica? Não dá para trazer um modelinho novo? Reclama. Negatividade. Isso traz um amargor, traz uma dureza. Talvez você conheça pessoas assim, que nunca está bem. Você pergunta: está tudo bem? Como é que está a sua saúde? Então, né? Vai indo, vai caminhando. Você pergunta: como é que está a sua saúde? Então, vai indo, caminhando. Ah, mas meu marido não me ajuda em casa, minha filha não vem. Já muda de assunto e começa a reclamar das pessoas que convivem com ela. Você perguntou se a saúde está boa, ela respondeu que a filha dela não liga para ela. Mas a filha liga todo dia. Não, mas ela não vai em casa nunca, não, sabe como é que é? A vida não está fácil e tal. E como é que está a busca por emprego? Ah, ninguém me ajuda, não adianta, eu nem vou estudar, eu nem vou encaminhar currículo, porque sabe como é que é? Hoje o emprego está difícil, não vai dar, não vou conseguir. E como é que está a sua nova casa, o seu novo lar, a sua nova cidade? Ai, a cidade é tudo de bom, mas era bem melhor quando eu estava lá, na onde eu vim, porque lá que acontecia isso, lá eu tinha vizinha X e tal. A pessoa muda de assunto e ela só reclama, ela só negativa. É difícil, né? Às vezes a gente até conviver com pessoas assim. A gente vem tão feliz, né? E aí, tá tudo bem, sei lá o quê. Ah, vi que você passou num concurso. Parabéns, você passou num concurso. Ah, mas não consegui a vaga para a cidade que eu queria. Gente, passou num concurso. Não. Você conseguiu um emprego. Ah, mas num outro bairro que eu não queria. As pessoas negativas. E de repente as nossas desculpas, as nossas justificativas tornam-se, presta atenção nisso, obstáculo à cura de Cristo Jesus em nosso ser, em nossa história. Aquilo que Jesus deseja realizar em nós, nós vamos impedindo, nós vamos, se é que existe esse verbo, obstaculando, né? Colocando obstáculos, barreiras, e a gente fica fechado em nós mesmos, no nosso egocentrismo, na nossa cegueira, no nosso amargor e reclamando da vida. E muitas vezes nós estamos fazendo exatamente como esse paralítico. Ao invés de respondermos, queremos cura, sim, queremos uma nova vida, queremos algo novo, ficamos com a péssima desculpa. Ah, mas alguém chegou antes. Não tem como. Eu não consigo mudar. Ah, não vou conseguir superar nunca. Ah, ninguém me ajuda. Ah, os outros sempre conseguem, eu não. Fica comparando vidas, o erro de comparar vidas. A gente precisa tomar cuidado com essa perspectiva negativa. Quando Jesus nos pergunta, quer ser curado? Ele está nos incentivando a olhar a vida de uma outra maneira. Quando Jesus faz essa pergunta que parece estranha,
Ele está justamente auxiliando aquele homem, está auxiliando eu e você a sairmos da negatividade e olharmos a vida com esperança. Uma nova vida que Cristo Jesus oferece e reconhecermos que em Cristo Jesus há esperança e há uma nova possibilidade de vida. Então vem a resposta de Jesus no versículo 8. Jesus lhe disse, depois da resposta do paralítico, Jesus diz, levante-se, pegue a sua maca e ande. Levante-se, pegue a sua maca e ande. Eu amo a resposta de Jesus, porque a resposta de Jesus é maravilhosa e cheia de graça. Jesus não está contestando a fé daquele homem. Jesus não está contestando a teologia daquele homem. Jesus não tenta explicar. Não, Jesus simplesmente entrega com graça 3 palavras de poder, 3 palavras numa obra milagrosa. Levante-se, pegue e ande. E o milagre acontece ali, segundo o texto bíblico, imediatamente. Imediatamente. Aquele homem se levantou, aquele homem pegou a sua maca e começou a andar. Isso significa que os seus músculos foram restaurados, o seu sistema nervoso ali foi curado e ele andou. A cura aconteceu. A cura que Jesus oferece é 100% plena, é 100% perfeito. Cristo Jesus é o Cordeiro de Deus, profetizado lá por Isaías, onde o Messias, quando o Messias viesse, ele curaria com poder e 100%. Não é uma meia cura, não é uma cura assim, mais ou menos. Às vezes a gente vê algumas coisas malucas, né, em contextos religiosos, né? Às vezes aquelas igrejas de televisão, eu não gosto de ficar falando mal de outras denominações, mas um dia eu estava zapeando um canal, e aí estava tendo uma sessão de cura lá. E a mulher foi fazer o testemunho, que ela não ouvia, mas que depois daquele culto ela começou a ouvir. E aí o pastor perguntou para ela, qual que é o seu nome? Ela, quê? Jesus não cura dessa maneira. Sabe? O texto de Isaías diz que quando o Messias vem para curar, os coxos saltam. Saltam. Quem fica 38 anos sem andar, no poder e no milagre de Jesus, não faz fisioterapia, levanta saltando. O texto disse, pegou a maca e saiu andando. E saiu andando. Se você agora fazer um exercício, sentar em cima da sua perna durante 20 minutos até ela adormecer, você não sai andando, você não sai saltando, você sai arrastando, porque ela dorme. Mas quando Jesus opera a cura, é 100%. É 100%, é plena, é cura. E Jesus precisa fazer isso, porque no Evangelho de João ele está mostrando quem ele é. Todo sinal, toda a maravilha de Jesus está provando que ele é Deus, que ele é o eu sou. Então a cura que Jesus oferece é plena. Aquele homem dizia antes que não tinha ninguém para ajudá-lo. Agora está o Salvador, o Cordeiro de Deus, ao lado dele, dizendo, pegue, levante-se, ande. A história de cura poderia terminar aqui, de maneira maravilhosa, mas surge uma nova tensão, uma tensão meio sombria no texto, em torno de um dia, em torno do sábado. O texto bíblico diz os judeus, mas de acordo com o Evangelho de João, essa perspectiva joanina, toda vez que ele coloca os judeus dessa maneira, ele está fazendo uma referência aos líderes, tá? Que Jesus é judeu, né? Outras pessoas são judeus ali também, mas quando ele diz isso, esses judeus são os líderes religiosos da época, são aqueles que acham que sabem de tudo e apontam o dedo. Esses judeus foram até aquele homem que acabara de experimentar a incrível alegria de uma nova existência para questioná-lo sobre a lei do sábado. Balde de água fria, sabe? Você teve um dia de beleza, está se preparando para uma festa, cabelo, maquiagem, roupa, vestido, chega em casa maravilhosa, sorrindo, aí a sua mãe, seu marido, qualquer outra pessoa olha para você e fala assim, nossa, mas você cortou tudo isso, 5 dedos? Você já passou por situação parecida, é isso? Você está super feliz, está super alegre. Aí vem alguém e cutuca só, faz uma crítica para jogar aquela água gelada.
Então aquele homem está pulando de alegria, 38 anos inválido, ele está celebrando uma vitória. Chegam os líderes religiosos e dizem assim, mas foi no sábado isso? É no sábado? Tem algum problema aqui. E o que revela que aqueles líderes não estão preocupados com a cura. Olha o coração distante de Deus. Eles não estão preocupados com a cura. Eles não se interessam com o bem-estar daquele homem, que antes era um marginalizado. Mas eles estão preocupados apenas com as suas regras e tradições. Tudo o que eles poderiam ver era um homem carregando um saco de dormir, quebrando a regra do sábado, que não era a regra de Moisés, mas era algo interpretativo dentro da Mishiná que eles tinham inventado. Eis o problema da religiosidade. Religiosidade é vazia de compaixão. A religiosidade é vazia de compaixão. E por ser vazia de compaixão, a religiosidade julga. A religiosidade aponta o dedo. A religiosidade condena. A religiosidade literalmente mata. Literalmente mata. Segundo, a interpretação dos religiosos sobre a Mishnah, as suas leis, o fato de carregar algo, qualquer coisa, de um local público, tanque de Betzatá ou tanque de Betesda, e carregar essa coisa, no caso dele a maca, o colchão, para qualquer outro lugar, era passível de morte por apedrejamento. Já pensou nisso? Morte por apedrejamento. Consegue se conectar? Um homem que passou quase 40 anos da sua vida esperando uma cura, fica agora desfrutando de uma vida melhor e saudável, e dentro de minutos ele fica numa situação onde ele está pensando que ele pode morrer por apedrejamento. Faz sentido isso? E da onde vem esse ataque? Dos líderes religiosos, dos judeus. A religiosidade mata. A religiosidade exclui. A religiosidade se incomoda em acolher pessoas que antes eram mal vistas para serem restauradas. Ah, com essa roupa você não pode entrar aqui não. Ah, você é desse lugar, dessa classe social? Ah, não é bem-vindo aqui. Ah, você tem esse tipo de vício? Ah, então é melhor você largar primeiro para depois você vir aqui num culto com a gente. Ah, sua situação relacional não está ali muito ok? Acho melhor você não jantar comigo. Eu não posso ser visto com você. Religiosidade exclui. Religiosidade mata. A religiosidade se revela numa frase bem triste, dizendo, você não é bem-vindo. É claro que aquele homem fica desesperado com a possibilidade de ser morto. A gente não conhece a cultura local, muitas vezes nós estamos distantes dessas leis, dessas interpretações da lei, mas ele sabia que ele poderia ser morto por apedrejamento. E aí quando ele fica nessa situação, digamos assim, num cantinho da parede, acuado, o que ele responde? Ele fala assim, peraí, eu não tenho culpa, foi aquele homem que me curou, que falou assim, pegue e ande. Alguém que sempre terceirizou a culpa, né? Foi fácil jogar nas costas de Jesus ali naquele momento. Não fui eu, foi aquele homem lá, aquele Jesus. E agora, vão acreditar nele? Não vão acreditar nele? O que vão fazer com esse homem? Ele vai ser apedrejado, porque ele está ali num crime contra a lei do sábado. Só que aí, o que acontece? Novamente Jesus aparece. E agora Jesus aparece novamente para salvar. Jesus o encontra, e Jesus o encontra não agora no tanque de Betzatá, mas sim no templo. Antes aquele homem nem sequer podia passar perto do templo, não era bem-vindo, não era aceito. Agora aquele homem está no templo, ele é aceito naquele lugar. Jesus o encontra ali e diz no verso 14, agora você está curado. Ponto. Você está curado. Ação concluída. Ação perfeita. Você está curado. Não volte a pecar, para que algo pior não aconteça com você. Em última instância, todas as doenças e morte são resultado do pecado. Essa é a má notícia para mim e para você, para todos nós.
Jesus não está dizendo que ele ficou paralítico por algo específico que ele fez, tá bom? Não é isso que Jesus está dizendo. Uma relação aqui de karma. Não é assim que Deus trabalha com a gente, tá? Ele ficou paralítico então porque ele pecou? Será que ele ficou paralítico porque os pais dele pecaram? Jesus responde em João 9 que Deus não trabalha dessa maneira. Doença, morte, sofrimento e dor é resultado de uma desconexão, de um estado de pecado que existe no nosso mundo. Então a causa de tudo isso é uma humanidade desconectada de Deus, distante de Deus, sem relacionamento profundo com Deus. E essa distância, essa morte, ela é narrada nas Escrituras como morte física e também morte espiritual. Só que agora Jesus o encontra para dizer: ei, a sua trágica vida de 38 anos como inválido não se compara a uma eternidade desconectada com Deus. Preste atenção no modo que você está vivendo. As dores deste mundo não se comparam com a situação de inferno. Inferno como ausência absoluta de um relacionamento com Deus. O pecado, o sofrimento e o inferno são a nossa má notícia. Então precisamos reconhecer que a nossa situação espiritual, ela precisa de um Salvador. Eu preciso de um Salvador. Eu não sou bom. Eu não consigo, pelas minhas próprias mãos, chegar ao padrão de santidade de Deus. Eu preciso de Jesus. Você quer ficar bom? Você quer ser curado? Sim, precisamos de um Salvador. É só em Jesus que nós encontramos a resposta. Quando Jesus encontra o paralítico no templo, a sua ação revela uma graça maravilhosa. Porque Jesus não está preocupado em curar apenas o corpo. Aquele homem já estava andando. Aquele homem já estava no templo. Aquele homem já estava bem, saudável. Por que Jesus diz isso? Porque a preocupação de Jesus é salvar o homem por inteiro, o corpo e a alma. A preocupação de Jesus é nos tirar de um poço, um lamaçal de pecado, de trevas, e nos transportar, nos resgatar, nos inserir a um reino de luz, a um reino de amor, a um reino de misericórdia e graça nos braços do eterno Deus. Essa é a preocupação de Jesus com a nossa eternidade. Então Jesus está profundamente interessado em curar a sua alma, a sua história, a sua vida. Não importa quantos anos passaram, se foram 38 anos de sofrimento, se foram 10 anos, se foram 5 anos de pecado, não importa para Jesus o que você fez ontem à noite. O que importa é o hoje, é o aqui e agora. Ele deseja curar a sua alma e transformar a sua história para o novo. A novidade de vida. E o que Jesus diz para nós hoje é: levante-se, ande, pegue a sua maca e siga em frente, e não volte a pecar. Não volte a pecar, porque agora você vive uma nova vida. Hoje você está curado. Não volte a pecar, porque Cristo Jesus já morreu a nossa morte. Não volte a pecar, Jesus está dizendo, porque a cruz está vazia e Ele ressuscitou no terceiro dia para provar para mim e para você que nele nós temos uma novidade de vida. Nele nós somos nova criatura. Não volte a pecar, porque Cristo Jesus te curou. Você está curado. Você está num reino de amor. Essa é a mensagem de Jesus. Levante-se, pegue, ande, não olhe mais para trás. Não olhe mais para trás. Não volte a pecar. Concluindo, existe um imperativo maravilhoso de Jesus aqui. E eu deixo agora para o final. A primeira ordem de Jesus: levante-se. Se você observar no texto bíblico, o pegue e ande vai aparecer 3 vezes. Pegue e ande, pegue e ande, pegue e ande. E aí no final, olhe e não peque. Mas a primeira ordem de Jesus é: levante-se. Claro que é uma ordem de cura. Claro que é uma ordem de poder. Porque o paralítico se levantou. Mas essa palavra, essa palavrinha levante-se, é exatamente a mesma palavra que é utilizada no Evangelho de João para descrever a ressurreição.
é a mesma. É a mesma palavra grega para descrever a ressurreição, o levantar dos mortos. É a mesma palavra que aparece quando Jesus ressuscita Lázaro, é a mesma palavra que aparece quando Jesus, ele ressuscita no terceiro dia. Então o que Jesus está oferecendo é uma nova vida, com novas possibilidades. O que Jesus está dizendo? Levante-se, para mim e para você nessa manhã, é para uma nova história, onde as coisas velhas, elas ficam para trás, e você torna-se uma nova criatura em Cristo Jesus. Quando Jesus disse, levante-se hoje para mim e para você, Ele disse, chega de negatividade, chega de olhar para o passado. Provérbios diz para mim e para você, Provérbios não, Eclesiastes diz para mim e para você, que somente o tolo fica dizendo que os tempos passados eram melhores do que os tempos atuais, porque o tolo fica olhando para o passado, enquanto aquele que é prudente, aquele que tem a vida diante do eterno, ele espera sempre no Senhor. Então estar com o Senhor é sempre o melhor dia. Não existe lugar melhor do que estar nos átrios de Deus, na presença de Deus. Então pare de reclamar, pare de negativar, olhe para frente, olhe para a esperança, olhe para Cristo Jesus, porque Cristo Jesus oferece uma nova vida, a eternidade. Nós somos portadores das boas novas. O mundo pode reclamar, sim, e o mundo vai reclamar. O mundo é negativo, sim, e você vai ouvir. E sabe por que você vai ouvir tanta negatividade? Não para você continuar proclamando a negatividade, mas porque você é alguém em quem o Santo Espírito de Deus habita, porque você é um portador das boas notícias. Toda vez que as pessoas dizem más notícias para você, você responde com as boas notícias. Porque o apóstolo Paulo disse que nada nesse mundo, nenhum sofrimento pode ser comparado com a glória da riqueza que há de vir em Cristo Jesus. Nós já desfrutamos disso. Nada se compara. Você é um portador das boas novas. Negatividade para fora, olhamos para Cristo Jesus. Preste atenção, diz Jesus. A palavrinha ali, olhe, significa preste atenção. O último versículo, preste atenção. Olhe para você, olhe para a sua história, olhe para a sua vida. Você está curado. E a partir desse momento, curado em Cristo Jesus, levante-se e ande, pois você vive com essa identidade, não a identidade de uma pessoa desconectada, mas uma identidade de um filho, de uma filha, conectado com Deus, curado através do sangue e do poder de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém? Lições práticas de vida. E aí, pastor, o que a gente vai fazer para aplicar durante a semana? Jesus faz essa pergunta para mim e para você hoje. E aí, você quer ficar bom? Você quer ser curado? O que você vai responder para Jesus? Ah, Jesus, eu estou tentando, eu não consigo. Ah, Jesus, sei lá quem chegou na frente. Ah, Jesus. Você não vai responder isso. Você vai responder, sim. Sim, Jesus, eis-me aqui. Transforma a minha vida. Para com o conformismo de ficar culpabilizando os outros, de terceirizar a culpa. Chega de negatividade. Responda sim para Jesus. Segunda lição prática de vida. Levante-se, pegue, ande, olhe e não peques. Está aqui as 5 ordens de Jesus no texto bíblico. Viva a partir da obra de Jesus em você. Levante-se. Siga na direção de Cristo Jesus. Em Jesus, nós temos um novo tipo de vida. E vou dizer para você, um tipo de vida mais difícil. Ok? Mais difícil. Existe um custo do discipulado, existe um preço para viver na contramão desse mundo. Mas é muito mais satisfatório, porque a nossa esperança não está aqui, a nossa esperança está em Cristo Jesus. E aí nós temos satisfação plena e abundante. Então, a partir de hoje, você não vive como um doente, você não vive como alguém limitado e inválido, você vive como alguém curado. Curado pelo nome, pelo sangue e pelo poder de Cristo Jesus. E a partir dessa vida, da obra de Cristo Jesus em você, que você proclame as boas notícias de que o reino de Deus chegou e está acessível e disponível a todas as pessoas. Que Deus te abençoe, na mais absoluta certeza de que em Cristo Jesus todas as coisas ficarão bem. Amém?